Oi gente, aqui é a Jade do Estantes Sorrisos e hoje eu tô aqui pra levantar uma discussão que já é uma discussão muito antiga, mas eu acho que eu nunca tinha tocado desse assunto aqui no canal. Recentemente eu tive uma discussão em sala de aula com relação a isso e aí meio que me lembrou da existência desse tópico, que é um tópico muito importante na nossa sociedade, que eu acho que já existe há muitos séculos essa discussão, e ela foi levantada novamente, trazida à tona na mídia, com toda aquela onda de denúncias de assédios sexuais e estupros dentro do meio de Hollywood, digamos assim. E o assunto de hoje é a separação de autor e obra. Autor e obra deveriam ser completamente separados? Deveriam ser completamente juntos? São a mesma coisa? Como é que a gente trata dessa situação? Se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui no canal, não deixe de deixar o seu curtir, o seu comentário aqui embaixo e de se inscrever para receber os próximos vídeos. Eu vou começar aqui falando sobre o meu posicionamento, assim como eu falei ele na sala de aula quando estava tendo essa discussão. Que eu não acho que nem nós deveríamos ir pro polo extremo de dizer que autor e obra são a mesma coisa e que nós não deveríamos separá-los nunca, e que o que tá numa obra representa exatamente o que uma pessoa é, ou vice-versa, o que a pessoa é sempre vai ser 100% transmitido da mesma forma para uma obra, e que se uma pessoa é horrível, a gente não deveria nunca ler, assistir, enfim, consumir obras de arte dessa pessoa. Mas também não vou pro polo de que artista e obra são completamente separados e que não é porque justamente essa mesma pessoa fez coisas horríveis que a gente deveria completamente desconsiderar, e que a vida pessoal da pessoa é completamente separada da vida profissional e as coisas que ela produz são completamente diferentes das coisas que ela é. Eu fico no meio, digamos assim, assim, o meu pensamento é de que o artista ele não deve ser considerado completamente separado da obra, porque tudo que a gente faz, tudo, quando a gente emite uma opinião, quando a gente escreve um texto, quando a gente escreve um livro, a gente pinta um quadro, quando a gente fala no dia a dia, qualquer coisa em que a gente esteja fazendo, a gente vai imprimir a nossa opinião, de certa forma. Nem que seja num texto acadêmico que teoricamente teria essa imparcialidade necessária, assim, digamos, a gente não consegue. Você coloca o texto para um viés X que te favorece, que imprime as suas opiniões, mesmo que você não diga explicitamente, eu acho X, Y, Z. Então, sim, eu acho que quando você escreve alguma coisa, quando você faz alguma coisa, as suas opiniões e as suas vivências estão ali. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que tudo que você vai estar naquela obra ou tudo que tá naquela obra vai representar você. Por exemplo, não é porque um artista escreveu um livro que tem um personagem racista que necessariamente aquele artista vai ser racista. Deve ser visto o contexto no qual aquilo foi retratado, no qual aquilo foi escrito, e qual é o posicionamento realmente que a pessoa coloca dentro daquela obra, sabe? Claro que se a pessoa fizer um livro completamente xingando negros, por exemplo, sem ter um contexto necessário para aquilo, e na vida real ela também imprimir, ela se expressar de modo racista, é lógico que a pessoa, a gente já pode saber que ela é racista, mas não é porque tem um personagem racista necessariamente que aquela pessoa que escreveu o livro vai ser racista, é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que se deve considerar fatores intra-obra e extra-obra, digamos assim. E aí vem duas questões. Questões de autores que já estão mortos. Eu acho que nós não deveríamos completamente ignorar a vida daquelas pessoas, apesar delas já terem morrido. Então, por exemplo, eu gosto muito dos poemas do Bukowski, mas eu sei que o Bukowski não era uma pessoa lá, a melhor pessoa do mundo, sabe, que devo admirar como um modelo de vida. Inclusive tem algumas coisas nos textos dele que são, aliás, várias coisas em vários textos dele que são muito misóginos, que são muito preconceituosos de certa forma. Então eu leio os textos dele, mas eu não deixo de ter essa consciência e esse discernimento crítico de que a obra dele representa, algumas obras dele são
são legais, gosto de algumas obras, mas ao mesmo tempo há outras obras e feitos na vida dele que eu não considero excepcionais, e eu tenho essa consciência disso. Mas não paro de consumir o tipo de obra dele que eu acho interessante. Agora, com relação a pessoas que estão vivas, eu acho que a discussão se torna muito mais difícil. Com todo esse fuzuê que foi causado em Hollywood por todas aquelas denúncias de assédio e tal, muita gente ficou se questionando se todas as medidas que foram tomadas ou deixadas de serem tomadas são as melhores possíveis. Teve a polêmica do Johnny Depp, que polarizou muita gente. Teve a polêmica do Kevin Spacey, que essa sim foi tomada uma atitude mais drástica, digamos assim, e mais concreta, diferentemente do Johnny Depp, que apesar dele ter pagado aquela indenização pra Amber, nada mais foi feito. Também tem... Eu vou levantar uma questão aqui que eu acho que muita gente vai ficar bastante chateada, talvez por não saber, como eu não sabia até algum tempo atrás, que é do Gary Oldman. No ano passado, a gente já teve um ganhador do Oscar que a gente sabe que é uma pessoa que já tem várias denúncias de assédio, que é o Casey Affleck, que inclusive ele não apresentou o Oscar esse ano, ele se recusou e não foi. Mas esse ano o vencedor do Oscar de melhor ator foi o Gary Oldman. Gary Oldman é o cara que interpretou o Sirius Black em Harry Potter. Harry Potter é uma das minhas coisas favoritas da vida e eu fiquei muito decepcionada quando eu soube das várias denúncias que ele já recebeu, de que inclusive ele já agrediu uma das ex-esposas dele. Não sei se ele tem uma ex-esposa ou mais de uma ex-esposa, enfim, mas eu sei que teve essa ex-esposa dele, que ela já não aguentava mais o casamento e queria levar os filhos embora e seguir com o processo de divórcio. E ela começou a ligar pra polícia, se eu não me engano, e ele pegou o telefone e agrediu ela com o telefone. Tipo, pegar um telefone fixo e tacar na sua cara, até você cair no chão. Também teve a questão de que ele defendeu em uma entrevista, apesar de depois ele ter pedido desculpas, mas é uma situação muito complicada, em que o Mel Gibson, que é outra celebridade extremamente problemática, como a gente sabe, ele fez uma entrevista pra Playboy, se eu não me engano, fazendo várias declarações antissemitistas, que, como a gente sabe, o Holocausto foi o maior acontecimento antissemitista, que é o ódio aos judeus, pra quem não sabe o que significa essa palavra. Então, o Holocausto foi o maior acontecimento antissemitista da face da Terra, da história humana, e o Mel Gibson fez várias declarações com esse viés antissemitista e Gary Oldman foi lá e o defendeu, apesar de depois ele ter pedido desculpas. Mas assim, esse tipo de posicionamento é tão problemático e ele tem um histórico tão problemático, bateu na mulher dele com o telefone, e mesmo assim, ano passado, ele interpretou, aliás, esse ano foi lançado lá aquele filme que ele interpretou Winston Churchill e ele ganhou de melhor ator. Não estou dizendo que ele é um ator ruim, de modo algum. Gary Oldman é um ator sensacional, mas assim, muita gente nem sabe que isso aconteceu, não sabe dessas acusações, e esses são só uns poucos exemplos de muitas coisas, de muitos atores e muitas figuras públicas que estão sendo denunciadas hoje em dia, ou que já foram denunciadas tem um tempo, mas que não se sabe sobre isso. Uma das coisas que me disseram quando a gente estava tendo essa discussão na minha aula é que, apesar de algumas, por exemplo, mas a pessoa estava falando no caso do Johnny Depp, apesar de ele não ter sido preso, mas o negócio todo mundo ir assistir aos filmes dele tendo a consciência de que ele não é uma boa pessoa. Mas eu acho que isso se aplica muito mais a artistas que já estão mortos. Porque o que é que a gente vai fazer com pessoas que já morreram? Elas sim deveriam ter pagado pelos crimes delas, e eu não estou dizendo aqui que a gente deveria banir completamente essas pessoas da sociedade. Não sou a favor do posicionamento bandido bom é bandido morto, digamos assim. Mas eu acho que elas deveriam pagar pelos crimes delas. Deve ser muito ruim assim, usando um eufemismo muito grande, pra ex-mulher do Gary Oldman
tá lá sentado assistindo o Oscar no ano passado e ver ele ganhando esse prêmio de melhor ator. E deve ser muito ruim para todas as pessoas que já sofreram algum tipo de agressão física, verbal, psicológica, sexual, de diversas figuras públicas, de verem que elas estão seguindo com a carreira delas intocáveis. E, no geral, a maioria dessas figuras públicas são homens. Tem o exemplo da Winona Ryder, que ela tem uma doença, eu não sei se ela já foi tratada, não sei nem se tem cura, mas enfim, vocês provavelmente já ouviram falar da polêmica dela muitos anos atrás, em que ela foi revelada ao público, digamos assim, como cleptomaníaca, e ela foi extremamente julgada e rechaçada e perdeu muito da carreira dela durante muitos anos. Ela conseguiu voltar agora com Stranger Things. Mas assim, gente, pra vocês terem uma noção de como é problemático, cleptomania é uma doença psicológica e ela deve ser tratada. Você não deve rechaçar a pessoa porque ela tem essa doença ou qualquer outro tipo de doença. Enquanto defender antissemitismo e agredir fisicamente, verbalmente uma pessoa, e ninguém tá nem aí, entendeu? Então eu acho que no caso dessas, fechando aqui o meu pensamento, que eu acho que ficou um pouco confuso, é que eu acho que no caso de artistas que estão vivos, eles não devem ser banidos da sociedade. Como eu disse antes, não sou a favor disso, porque muita gente pensa que quando você acha que esses artistas deveriam pagar pelo que eles cometeram, é que você acha que eles nunca mais deveriam fazer filmes na vida deles, nem escrever, nem nada do tipo. Não é o caso, mas eu acho que eles deveriam sim ir para a justiça como se eles fossem qualquer outra pessoa, o que infelizmente não acontece porque a gente sabe que eles têm muito dinheiro e eles têm muita mão ali, muita influência política. Então o ideal seria que eles fossem a julgamento como pessoas normais, sofressem as penas como pessoas normais e depois fossem reintroduzidos na sociedade assim que a pena deles acabasse. Então, se você é um artista X e você agrediu seu filho, sei lá, e você é denunciado, então você deveria ir ao julgamento, ser julgado por aquilo, responder por aquilo do modo de, sei lá, ficar 10 anos preso. Tô chutando aqui porque eu não entendo nada de legislação, tá, gente? Mas se a pena fosse ficar 10 anos preso, então você ficasse os seus 10 anos preso e depois voltasse à sua carreira. É só isso. Não tô querendo que ninguém morra e, como eu falei pra vocês, eu não tô nem um polo nem no outro. Eu tô aqui no meio e essa é a minha visão particular das coisas. Se vocês têm alguma opinião sobre isso, deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham. É uma questão bastante polêmica. Eu sei disso, é muito complicado, tanto que ninguém chegou a conclusão nenhuma dentro da sala de aula naquele dia que a gente estava discutindo, mas eu acho que é uma discussão saudável de ser levantada de tempos em tempos, pra gente realmente refletir sobre o que a gente está fazendo, quem nós estamos glorificando, se nós deveríamos glorificar obras ou glorificar artistas, enfim. Também pensar que às vezes as pessoas que a gente pensa que são muito legais não são tão legais assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!